No vídeo de hoje, vamos resolver alguns exercícios de problemas envolvendo frações dentro dos números racionais. Problema número 1. Um tanque estava com 1/4 da sua capacidade total ocupada. Foi acrescentado um líquido com uma quantidade correspondendo a 1/3 da capacidade total. Que fração do tanque corresponde à quantidade final acumulada? Então, tinha 1/4 do tanque e acrescentou uma quantidade correspondente a 1/3. Neste caso, pegaremos a quantidade que tinha, 1/4, e acrescentaremos 1/3, ou seja, mais 1/3. Neste caso, temos que fazer o MMC entre 4 e 3, que vamos colocar aqui no cantinho, e este resultado é 12. E colocamos o traço da fração e o 12 embaixo. 12 dividido para 4 é 3. Aí ficamos com 3 vezes 1. Mais 12 dividido para 3 é 4. E aí escrevemos 4 vezes 1. 3 vezes 1 fica 3. Mais 4 vezes 1 fica 4. Tudo isso sobre 12. E aí, somamos 3 mais 4. 3 mais 4 totaliza 7. Ficando então com o resultado 7 sobre 12. Ou seja, ficou com 7 sobre 12, ou 7/12 da capacidade total do tanque. Problema número 2. Um tanque está cheio até 3/4 da sua capacidade total. Se retirarmos 1 sobre 2 da sua capacidade total, quanto restará? Então temos que ter em mente o seguinte: no tanque tinha 3/4 do total. E foi retirado 1 sobre 2, ou seja, metade. Então, se foi retirado, é uma subtração. Faremos o seguinte: 3/4 menos o que foi retirado, que é 1/2. Temos que fazer aqui o MMC entre 4 e 2, que vamos colocar aqui no cantinho. O resultado dele é 4. Colocamos o traço da fração, o 4 embaixo, e vamos lá. 4 dividido para 4 vai ficar 1. E aí montamos 1 vezes 3. Menos 4 dividido para 2 fica 2. Aí montamos 2 vezes 1. 1 vezes 3 fica 3. Menos 2 vezes 1 fica menos 2. Tudo isso sobre 4. E 3 menos 2 fica 1, sobre 4. Ou seja, 1/4 como resposta. Isso quer dizer que após a retirada da quantidade indicada no enunciado, restou 1/4 da capacidade total do tanque. Problema número 3. Leandro tinha 20 exercícios de matemática para fazer. Fez 1/4 da quantidade total no primeiro dia, 1/2 da quantidade total no segundo dia e o restante no terceiro dia. Quantos exercícios fez no terceiro dia? Então temos um total de 20 exercícios. No primeiro dia, foram feitos 1/4 de 20, ou seja, 1/4 vezes 20. Colocamos o 1 embaixo do 20 e resolvemos. 1 vezes 20, que fica 20, e 4 vezes 1, que fica 4. 20 dividido para 4 totaliza 5. Então isso quer dizer que no primeiro dia foram feitos 5 exercícios. No segundo dia, foi feito 1 sobre 2 de 20, ou seja, metade dos exercícios. 1 sobre 2 de 20 fica igual a 1 sobre 2 vezes 20. Colocamos o 1 embaixo do 20 e resolvemos. 1 vezes 20 fica 20 e 2 vezes 1 fica 2. 20 dividido para 2 totaliza 10, ou seja, foram feitos 10 exercícios no segundo dia. Para o terceiro dia teremos o seguinte: 20 menos 5 menos 10, totalizando 5. Ou seja, ficaram 5 exercícios para serem resolvidos no terceiro dia. Problema número 4. Uma garrafa de refrigerante possui 2 litros. Quantos copos podemos encher sabendo que em cada copo cabe 1/8 de litro? Então temos que o refrigerante tem 2 litros. Em cada copo cabe 1/8 de litro.
Então, para sabermos quantos copos podemos encher com esta quantidade total de 2 litros, sendo que cada copo tem uma capacidade de 1/8 de litro, basicamente faremos a divisão do total, que é 2, pela capacidade de cada copo, que é 1/8 de litro. Então, 2 dividido para 1/8. Na divisão de frações, conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, ficaremos com 2 vezes 8/1. Podemos colocar o 1 embaixo do 2 e multiplicamos 2 vezes 8, que resulta em 16, e 1 vezes 1, que resulta em 1. Ou seja, ficamos com 16/1, que basicamente é 16. Isso quer dizer que é possível encher 16 copos com a capacidade indicada no enunciado. Problema número 5. Receita para fazer um bolo. São necessários 1/3 de copo de açúcar, 7/2 copos de farinha de trigo, 1/2 copo de manteiga e 2 copos de leite. Se cada copo possui 300 ml, qual a massa total após a mistura dos ingredientes? Então, para o açúcar, temos 1/3 de 300 ml, ou seja, 1/3 vezes 300. Botamos o 1 embaixo do 300 e ficamos com 1 vezes 300, 300, e 3 vezes 1, 3. E 300 dividido para 3 totaliza 100. Então, ficamos com 100 ml de açúcar. Para a farinha de trigo, teremos 7/2 de 300. Então, ficaremos com 7/2 vezes 300. Colocamos o 1 embaixo do 300 e multiplicamos. 7 vezes 300 fica 2.100. E 2 vezes 1 fica 2. 2.100 dividido para 2 totaliza 1.050. Então, temos 1.050 ml de farinha de trigo. Manteiga. 1/2 de 300. Então, ficamos com 1/2 vezes 300. Colocamos o 1 embaixo do 300 e multiplicamos. 1 vezes 300, 300. E 2 vezes 1, 2. 300 dividido para 2 totaliza 150. Então, teremos 150 ml de manteiga. E leite, teremos 2 copos. Então, teremos 2 vezes 300. 2 vezes 300 totaliza 600. Então, teremos 600 ml de leite. O total será a soma de todas essas quantidades. Então, pegaremos os 100 ml de açúcar, mais 1.050 ml de farinha de trigo, mais 150 ml de manteiga, mais 600 ml de leite. 100 mais 1.050 mais 150 mais 600, isso irá totalizar 1.900 ml. Ou seja, a massa total após a mistura dos ingredientes é de 1.900 ml. Esses foram os nossos exercícios com problemas envolvendo frações dentro dos números racionais. Espero que tenham gostado e até a próxima!